A felicidade é buscada por praticamente todas as pessoas, desde que a gente entenda de que isso pode variar por cada indivíduo. No entanto, o que eu quero te dizer nesse vídeo é que a psicologia definiu 3 fatores básicos que influenciam diretamente nesse estado para cada pessoa. E se você assistir esse vídeo até o final, além de explicar esses 3 estados, você vai entender uma frase que eu costumo dizer muito no meu dia a dia. A felicidade, acima de tudo, é uma decisão. Então, após a vinheta, vem conversar comigo que eu vou te contar esses 3 fatores e como isso pode influenciar na tua vida, tudo bem? Então, Eduardo, solta a vinheta. Normalmente, quando as pessoas escutam uma frase do tipo felicidade acima de tudo é uma decisão, normalmente eu vejo as pessoas me olhando com uma cara do tipo, como assim decisão? Só depende de mim? Discurso motivacional, discurso de coach ou coisa do gênero? Não. Dizer que a felicidade acima de tudo é uma decisão não quer dizer que buscar a felicidade ou alcançar a felicidade seja algo fácil. Não é isso. Mas a psicologia ela foi a fundo e nesse vídeo eu vou te provar, num vídeo mais curto que eu possa fazer, de como realmente a felicidade ela é uma decisão, porque ela tem 3 fatores básicos que influenciam nesse conceito de felicidade constante. Mas você vai ver que um deles, mesmo não tendo maior percentual, ele pode influenciar em todo o restante. E aí, basicamente, sem mais abrumação, existem 3 fatores que compõem esse sentido de felicidade constante. A gente pode falar da hereditariedade ou dos limites fisiológicos e hereditários. Você tem a questão das circunstâncias e o voluntariado, o voluntarismo, que tem a ver com essa questão comportamental e psicológica. E aí explicando sobre esses fatores, né? No livro Felicidade Autêntica, do Martin Seligman, que é o fundador da psicologia positiva, ele demonstra essa teoria dele, onde, aí quando eu falo teoria, não é uma hipótese, tá? É uma teoria científica comprovada com experimentação e tudo mais. Então, nesse livro, Felicidade Autêntica, e caso você queira saber mais, queira adquirir esse livro, tem um link aqui na descrição que, além de te ajudar a aprender e entender melhor o que eu estou falando, você vai ajudar aqui o canal a manter essa maneira, essa ajuda as pessoas a desenvolverem mais e mais a sua felicidade. Então, falando sobre essa questão da felicidade, primeiro ponto é entender que não estamos falando da felicidade momentânea, porque isso você consegue comendo chocolate, você consegue se masturbando, consegue ganhando dinheiro ali na esquina, sei lá, contando uma piada. Você consegue de várias maneiras muito rápidas e fáceis, e nem todas positivas para a sua vida, como, por exemplo, um vício numa substância química. Quando a gente fala de felicidade aqui para a ciência, nós estamos falando de nível médio de felicidade. Então, no livro Felicidade Autêntica, o Martin Seligman ele mostra, inclusive, alguns testes, algumas maneiras de você medir isso ao longo do tempo. Então, quando a gente fala aqui de felicidade, não é essa questão momentânea, mas sim ao longo do tempo. Agora, falando sobre os elementos em si, primeiro ponto, a gente vai abordar a questão da hereditariedade. Então, a gente não pode negar a influência dos genes dos seus antepassados na sua vida atual. O papel da hereditariedade ela ocupa em média de 50%. Tanto que prova isso que vários dos transtornos psicológicos, você vai ver que você tem uma ocorrência anterior na sua família. Então ali, quando você faz uma anamnese com o terapeuta, em algum momento ele vai abordar sobre os seus anteriores, sobre os seus familiares, antepassados, sobre o quanto aquele transtorno já esteve presente na vida familiar. E aí isso pode ser uma amostra de que talvez você tenha carregando nos seus genes alguma característica que aponte para aquele transtorno. Só que aquela questão, hereditariedade não é tudo. Você tem a questão, um outro fator que são as circunstâncias da vida. As circunstâncias elas ocupam por volta de 10% dessa conta, dessa fórmula sobre a felicidade. E circunstâncias, eu estou falando sobre condições financeiras da família, em que família que você nasceu, se ela é estruturada, não é estruturada, em que país você nasceu. Teve uma vez que eu vi uma entrevista do Warren Buffett, que é um grande investidor, talvez o maior da história
do nosso tempo, inclusive, ele falando sobre como a formação dele aconteceu e alguém perguntou sobre a genialidade dele e ele comentou que se talvez ele tivesse nascido lá no interior da África, sem saneamento básico, sem condições mínimas de sobrevivência, ele não chegaria provavelmente aonde ele chegou, porque ele cresceu nos Estados Unidos com escolas boas, saúde boa, e por mais que você tenha alguma crítica aos Estados Unidos, de um modo geral, as condições de vida dos americanos ela é maior do que a condição média do povo africano. Então não é uma questão de preconceito, mas sim de levar fatores básicos como escola, saúde, educação e assim por diante. Então, esses fatores eles vão influenciar sim na sua questão de vida, mas eles não são determinantes. E aí, normalmente, as pessoas costumam atrelar dinheiro à felicidade. E nesse próprio livro, em outras obras, em outros artigos, são apontados o fator diferente disso. Então, lá, inclusive, que influenciou o Martin Seligman a entender que dinheiro não traz felicidade diretamente, um casal de estudiosos, que eu não me lembro o nome agora, mas lá no Felicidade Autêntica você vai ver, eles fizeram um estudo em vários países de alto nível educacional, financeiro, de indicadores de vida e em países onde esses indicadores eles tinham um número mais fraco. E eles verificaram que normalmente até $8.000, o fator financeiro acompanhava de alguma maneira o fator satisfação com a vida. Ou seja, um povo médio africano ele vai ter uma satisfação com a vida que está muito ligada ao momento, que isso inclusive é uma limitação dessa teoria, vai estar muito mais ligado ao momento em relação às condições de vida que cada povo desse leva. Tanto que a ONU ela leva em consideração fatores de dignidade, as ODS, que são índices relacionados a desenvolvimento humano. E esses fatores, por exemplo, influenciam na determinação do nível de felicidade dos países e cidades. Mas, trazendo aqui para o nosso fator, o que foi constatado que em países onde a renda ia até $8.000 a renda per capita, você tinha um acompanhamento da satisfação da vida. Mas em países onde a renda média ultrapassava $8.000, esse padrão ele se perdia. Então, países que tinham ali 8 ou 9 mil, a satisfação da vida não era menor do que um país que tinha 15, por exemplo. Então, esse ponto da circunstância ele é muito provado e o seu percentual, ao mesmo tempo, ele é diminuto por entender que, a partir de um determinado momento, a satisfação da vida ela acabava sendo não tão acompanhada. E uma outra prova sobre essa questão da satisfação da vida, que esse mesmo casal, ao visitar países com entender ou estudar pessoas que ocupavam a menor escala financeira de cada país, eles verificaram, por exemplo, que um indigente, uma pessoa sem teto da Califórnia, ela é muito menos feliz do que um sem teto lá na Índia. Então também é entender que, por mais que a circunstância faça diferença, ela não será um fator primordial em relação à determinação da felicidade. Mas em outros vídeos aqui no canal a gente vai falar de maneira mais específica sobre isso. E por último nós temos a questão do voluntarismo, que seria comportamental e psicológico. E que de um modo geral ele ocupa 40% do fator que define essa felicidade média. Só que se você for parar para pensar, e aí é o que explica a minha frase do início do vídeo, que felicidade acima de tudo é uma decisão, o ato de você buscar, escolher, estudar, pesquisar, ter um comportamento mais otimista ou menos otimista e assim por diante, isso vai muito pela sua escolha. Por mais que você tenha fatores que te puxem para o outro lado, você vai escolher, por exemplo, estudar até mais tarde, você vai de repente ser a pessoa que vai escolher uma profissão que tenha a ver mais com o seu propósito de vida e menos com fatores externos. Você pode escolher, por exemplo, pessoas que te giram ao teu entorno. Uma coisa como terapeuta, eu já percebi, normalmente as pessoas que têm transtornos ligados à ansiedade, transtornos depressivos, eles têm sempre pessoas que jogam elas para baixo perto ou tiveram perto.
E pessoas que têm realmente esse florescimento, esse desenvolvimento de vida, muitas delas escolheram as pessoas que estão ao seu lado de modo geral. E aí é uma questão sua, se você vai querer ter aquele parente tóxico ao seu lado. É uma escolha sua. Da mesma maneira que é uma escolha sua, você procurar uma carreira, algo que faça sentido para você. Ou que você busque estudar um novo tema, ou que você busque um novo emprego e de repente não fica ali afundado naquele emprego só porque você pensa numa rescisão. Eu me lembro uma vez que eu fui num jantar e eu via lá um concursado público que tinha tal estabilidade que as pessoas buscam tanto, e ele falando que ele, quando se aposentasse, ele seria feliz porque ele conseguiria montar a sua banda de rock quando aposentado. Aí eu lembro que eu nem conheci o cara, eu olhei para ele assim: quanto tempo falta para você se aposentar? E ele mandou na minha cara: 19 anos. Na hora eu pensei assim: cara, como assim você vai esperar 19 anos para ser feliz? Nada impediria dele montar a banda de rock dele e tocar aos sábados, aos domingos e tudo mais. Mas dentro dele, ele se matava no emprego que ele não gostava. E sim, ele disse que ele não gostava do emprego, para daqui a 19 anos ele fazer algo que ele gostasse. Então, assim, logicamente, quando a gente pensa em escolha, a gente tem questões maiores, como, por exemplo, morar num lugar melhor ou ter uma escola de qualidade para os filhos, que isso talvez seja um pouco mais complicado, porque depende da renda, mas a sua escolha entre ficar em casa trancado ou ir jogar bola, isso passa pela sua escolha. Ainda tem um outro fator que embasa isso tudo, que se chama epigenética, que é o que explica a terapia. Se você for parar para pensar, por que a terapia funciona? Porque na medida que você se ressignifica e você muda hábitos, naturalmente, toda essa ressignificação e mudança de qualidade de vida vai influenciar na questão cerebral, inclusive alterando o código genético. Se não vou me alongar em epigenética, é só você pesquisar e procurar livros sobre isso, e aqui no canal vou falar mais sobre epigenética, mas é o como o comportamental e a psique pode mudar produção de neurotransmissor, inclusive código genético. Então, acima de tudo, ser feliz é uma escolha sua. E aí eu te pergunto, para a gente finalizar esse vídeo, qual caminho você vai querer seguir? Você vai querer olhar, e aí eu vou falar uma frase mega clichê, olhar o copo meio cheio ou meio vazio? Isso, por mais que você tenha fatores fisiológicos que te influenciem para, por exemplo, procurar o copo meio vazio, cabe a você a formar novos hábitos, procurar um terapeuta, fazer coisas que te tragam prazer, que vão naturalmente te ajudar a olhar o copo meio cheio e não meio vazio. E aí eu te faço uma pergunta nesse primeiro vídeo de retorno do canal. E aí, você curtiu o canal? Você curtiu aqui esse vídeo? Agora toda semana traremos vídeos sobre felicidade, mas com um olharzinho científico. E aí, se você gostou, compartilhe o vídeo, deixa o link, que nós teremos um grande prazer em falar de felicidade com você. Tudo bem? Então, muito obrigado e até. Tchau, tchau.